no bom nordestinês eu diria Inge, né? Tão fraquinho assim, né, pastor? O pessoal está voltando, né, do recesso, e vai devagarzinho, né? A graça e a paz de Jesus. Amém. Melhorou substancialmente. Deus abençoe a vida de vocês. É uma alegria poder retornar a esta casa e rever tantos irmãos e amigos. Eu tenho muitos amigos aqui, graças a Deus. Não estou vendo nenhum inimigo. Até agora só encontrei amigos. Graças a Deus, graças a Deus. E o pastor Micaías, né, me deu a honra. É uma responsabilidade muito grande a gente subir aqui, né, e ministrar para tanta gente inteligente e bonita, né, como disse Beethoven. Então é uma responsabilidade dupla, né? Graças a Deus, irmãos, estamos iniciando aí um ano cheio de expectativas. 2015 promete, amém? Vai ser muito bom. Com a graça de Deus vai ser muito bom. Eu queria começar a nossa palavra, a nossa ministração, lançando uma perguntinha. E eu queria que vocês participassem, pelo menos 2 ou 3 respondessem a pergunta que nós vamos colocar aqui agora. A pergunta é: qual a importância da âncora para a embarcação? Qual a importância da âncora? Quem poderia me ajudar aqui na nave do templo? Qual a importância da âncora? Para que ela serve? Qual o seu significado, a sua função? Vamos lá, um de cada vez, sem tumultuar. Oi? Parar. Legal. O que mais, irmãos? Estabilidade. Bacana. Pode falar, querida. Já. O que mesmo que você ia dizer? Mais 2 pessoas. Parar, estabilizar. Quando você vê a âncora, o que vem à sua mente? Isso mesmo que você pensou. Pode falar. Já. Né? Sorriso, alegria. Muito bem, né? Eu olhei ali para a menina. Muito bem. Que bom, né? Que a âncora traz essa serenidade. O que mais, gente? Segurança. Beleza. O que mais? Tem que falar mais alto que eu sou surdo. Sim, olha, ficar, né, num lugar determinado. Muito bem. O pessoal da música é primeira. O que mais, gente? Quem está falando? Cadê? Diga aí bem alto. Muito bem, muito bem. E assim sucessivamente, né, irmãos? E se eu perguntar ou disser o seguinte: esperança, âncora da alma. Este é o tema. O que vem ao seu coração? Como é que você recebe este tema? Ora, se a esperança é tudo isto que vocês falaram, e quando estamos dizendo esperança, âncora da alma, diga comigo, esperança, mais uma vez, esperança, âncora da alma. Como este tema chega ao seu coração? Como esta palavra chega à sua mente, ao seu entendimento? Você deseja esta âncora, que é a esperança? Alguém chegou aqui, porventura, desiludido? Que tal pensarmos, né, iniciarmos o ano, segundo domingo do ano, e refletindo sobre a esperança? Então vamos ao texto bíblico, Hebreus, capítulo 6, gostaria que você acompanhasse conosco esta leitura, Hebreus, a partir do verso 13, Hebreus 13. Ok? O texto vai ser projetado aqui, e aí vocês podem ler comigo em voz alta. Texto muito conhecido, acredito que da maioria. Quando Deus fez a sua promessa, é para ler comigo, bora lá? Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que depois de esperar, o que, irmãos? Pacientemente, novamente, foi assim que depois de esperar, pacientemente,
Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Para quem? Para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, olha bem, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos nós que nos refugiamos nele. Quem é firmemente encorajado? Nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma. Vamos dizer novamente: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior para trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Eu queria que você curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos e refletisse um pouquinho sobre este tema, esperança, âncora da alma. E, sinceramente, dissesse para Deus como você gostaria que esta palavra acessasse o seu coração, expusesse a Ele as suas necessidades. Por gentileza, um minutinho e faça essa oração com muita sinceridade. Deus, queremos nos colocar diante da Tua presença, já oramos, já nos colocamos diante de Ti e pedimos, Deus, que esta palavra, que é Tua e não nossa, alcance cada coração nesta noite de uma forma muitíssimo graciosa, para a Tua glória, para o Teu louvor, que cada um de nós, que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios desta graça e que a nossa esperança em 2015 seja absolutamente renovada, pois oramos assim em nome de Jesus. Amém. A grande questão, irmãos, da mensagem de hoje é a seguinte: a esperança tem sido a âncora das nossas almas? Como anda a sua esperança? Você começou um ano cheio de expectativas, o coração está aí cheio de esperança. Como anda o seu coração? É muito doloroso quando a gente conclui o ano e faz aquela revisão. Caramba, nem tudo ocorreu conforme programado. Mas nós estamos agora vivenciando um novo ano, uma nova possibilidade, um novo desafio. E a pergunta é: a esperança em Deus tem sido a âncora das nossas almas? Será que colocamos Deus no centro das nossas decisões? Eu me recordo que na última mensagem, não sei quantos estavam aqui, nós fizemos também um questionamento semelhante. Mas, irmãos, a cada ano ou a cada ciclo que se encerra, a gente percebe que na bagagem da nossa existência há sempre algo mais sendo transportado. Quem sabe escrevemos histórias belíssimas, mas eu acredito que alguns também receberam, estão agora portando algumas cicatrizes. Quem sabe 2014 foi um ano de lágrimas, de muito suor, quem sabe de alegrias, de dores, de sonhos, de muitos desejos.
e de experiências das mais singulares. Muitos de nós, e aí se eu parasse e pedisse para você contar um pouquinho a sua história, certamente você teria muito a nos ensinar, a nos falar da sua experiência, mas muitos de nós encaramos situações de tirar o fôlego, não é verdade? Quando a gente revisa as páginas da nossa história, a gente percebe que houve momento de muita dificuldade, tempo de muito desafio, de muito obstáculo, de muitas surpresas, nem sempre agradáveis, não é verdade? De obstáculos repletos de surpresas, de decepções sem precedentes, inimagináveis. Nós passamos por tudo isso. Quem sabe alguns trilharam ou estão trilhando por desertos, e desertos que parecem intermináveis, não é verdade? Situações delicadíssimas. Agora, para muitas pessoas, 2014, quem sabe 2015, já tenha começado de uma outra forma. Quem sabe você já colheu importantes realizações, já ocorreram fatos importantes, relevantes na sua vida. Quem sabe o irmão adquiriu a sua casa própria. Quem sabe você alcançou a tão sonhada estabilidade financeira. Alguém talvez tenha iniciado um novo empreendimento. Quem sabe o irmão passou num concurso. Alguém está aí sonhando e já ingressou na faculdade, numa universidade, passou num concurso. Quem sabe os laços familiares foram refeitos. Quem sabe o filho tão sonhado tenha chegado, não é? O milagre do nascimento do filho, minha esposa deveria estar aqui conosco, ela não ganhou neném, está na maternidade com a minha cunhada que ontem ganhou neném. Graças a Deus ocorreu tudo debaixo da paz de Deus, a criança é linda, né? Se parece com o pai, mas diz que é lindo igual o tio, né? Então fiquei muito feliz. Então, irmãos, enfim, a cada ano nós colocamos na nossa bagagem tantas coisas, né? Quem sabe o colega que está aí ao seu lado se converteu depois de ter sido coberto de tanta oração e súplica. Quem sabe alguém encontrou com o seu grande amor. Graças a Deus, não é? Eu ia brincar aqui, mas agora deixa eu falar mais sério, porque eu ia falar uma coisa que... Bem, outro detalhe, irmãos. Outra área importante da nossa vida, a questão da nossa espiritualidade, que precisa ser trabalhada, que precisa ser colocada diante de Deus. Quem sabe encerramos também o ano com a espiritualidade renovada pela graça de Deus. Isso é maravilhoso se tiver ocorrido. Graças a Deus, se você está cheio de ânimo, se a sua vida está cheia de Deus, cheia da graça de Deus. Mas, irmãos, eu penso que para encararmos esta frenética ondulação que o viver impõe, nós, seres humanos, necessitamos de um elemento vital, essencial, crucial, fundamental, sem o qual não chegaríamos a lugar algum. Não há como avançar, não há como sonhar, não há como prosseguir ou vislumbrar dias melhores, desprovido ou castrado de qualquer centelha de esperança. A esperança nos dá estímulo para avançarmos, para sonharmos, mas não podemos, não há como irmos muito longe se estivermos totalmente desprovidos ou castrados de uma centelha que seja de esperança. Anote aí no seu esboço: sem a âncora da esperança, sem a âncora da esperança, segundo o texto, tudo, absolutamente tudo, o que constitui a nossa natureza, isto é, a nossa alma, ou o que somos, seria comparado a uma nau, a uma embarcação desgovernada em alto mar, à mercê da tragédia e do caos. Sem a âncora da esperança, tudo que
constitui a nossa natureza, o que somos, seria comparado a uma embarcação que é levada sem destino, sem governo, sem orientação. Sem a âncora da esperança, diga comigo, sem a âncora da esperança, tudo que constitui a nossa natureza, ou o que somos, seria comparado a uma nau desgovernada em alto mar, à mercê da tragédia e do caos. Se a gente fosse falar do contrário do que é esperança, o que a gente poderia listar? O contrário da esperança, entre outras coisas, é apatia. Pessoa que não tem esperança é uma pessoa apática. O contrário da esperança é desânimo, é dispersão. O contrário da esperança é descrença, instabilidade, incredulidade. O contrário da esperança é angústia, é descontrole, é desespero, é derrota. Isso é o contrário da esperança. Por outro lado, o texto tem nos ensinado que quem espera, como Abraão, como acabamos de ler, quem espera pacientemente nutre o coração com novas aspirações, porque esperar é, acima de tudo, confiar. Esperar é sinônimo de confiança. Ninguém espera por uma coisa que não confia, que não acredita. A despeito de qualquer tempo tenebroso, cinzento, adverso, sem brilho, quem provê a alma de esperança, segundo o texto, segundo aquilo que nós aprendemos nesse texto, oxigena, alimenta a existência de estímulo, de ânimo e alento para sonhar e alçar voos cada vez mais altos. Você deseja alçar voos mais altos em 2015? Amém? Vamos alçar voos mais altos, vamos sonhar, vamos empreender, vamos colocar todas estas coisas nas mãos do Senhor. Quem espera, quem provê a alma de esperança, oxigena a existência de estímulo, ânimo e alento para sonhar e alçar voos ainda mais altos. Quem possui esperança, acredita, e quem acredita possui esperança. Por quê? Porque conforme a referência bíblica, a esperança nos alimenta de firmeza. A esperança nos alimenta de segurança como âncora da alma. A esperança é aquilo que firma, estabiliza, é aquilo que produz equilíbrio. Amém? Irmãos, a carta aos Hebreus foi endereçada inicialmente aos judeus convertidos ao Evangelho. Por quê? Porque eles estavam sendo tentados. Quem de nós também não é tentado? Quem de nós? E eles estavam sendo tentados a retrocederem aos rudimentos da fé. Ou seja, a voltarem ou regredirem às antigas práticas judaicas. Mais ou menos assim, o irmão se converte, se integra na comunidade, começa a crescer na palavra, começa a frutificar, de repente dá aquele desânimo, de repente ouve as vozes contrárias, começa a dar margem para esse tipo de pensamento contrário, de palavra contrária, e de repente o ânimo vai se esfriando, a pessoa de repente percebe o seu amor, né? O primeiro amor não é mais o mesmo. E aí, o que ocorre? O escritor ressalta justamente, ele coloca como referência, como norte, a pessoa de Jesus. Os irmãos em Cristo estavam cada vez mais tentados a voltarem aos rudimentos. E aí, o escritor ressalta que Jesus é o soberano, que Jesus é suficiente nas nossas vidas, que Ele é o revelador e o mediador da graça de Deus. E trazendo para a nossa realidade, a mensagem é a mesma. O escritor bíblico está nos convocando, a mensagem nos convoca a confiar absolutamente em Cristo, e ponto final. Devemos confiar nele.
Uma vez passei uma fase difícil e tal no ministério, e aí tem pessoas que às vezes acham que o pastor, o ministro, o líder é o empregado. O pastor não é o empregado da igreja. O pastor é um vocacionado. Quem o vocacionou foi Deus. Quem o chamou foi o Senhor. Amém? Quem sustenta o servo de Deus é Deus. É o Senhor. Quem nos sustenta é o Senhor. Essa obra vai continuar crescendo? Vai, porque ela é de Deus. Vamos para a nova sede? Vamos. Se está na vontade de Deus, vamos. E não há nada que impeça que isto ocorra. Quando Deus está, regendo, dirigindo, amém. Deus é soberano. Deus é suficiente. Deus é a nossa suficiência. Então, o texto nos ensina, está nos desafiando a confiar nele, em Deus, absolutamente nele. Amém? Às vezes a gente fica preocupado, se o irmão vai chegar junto, se não vai. Devemos colocar as nossas expectativas em Deus, absolutamente em Cristo. Amém? Trazendo para o texto, foi Jesus que morreu a morte expiatória, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que ascendeu aos céus e nos deu direito e direto acesso à presença de Deus Pai. Amém? Sabe o que isto representa, irmãos? Nós não necessitamos de muletas religiosas ou rituais. Nem estamos à mercê das circunstâncias ou do acaso. Sabe por quê? Porque a nossa esperança de glória vem de Deus e somente dEle, amém? A nossa esperança vem de Deus, é dEle que vem a nossa esperança, de modo que o escritor traduz esta grande verdade pela expressão esperança, âncora da alma. Esperança, âncora da alma. Diga comigo, esperança. É esta esperança que preenche a nossa vida de coragem, é esta esperança que preenche a nossa vida de firmeza, assim como reaviva, assim como ressuscita ou refaz os sonhos de Deus em nós. Glória a Deus por isso. Vamos sonhar os sonhos de Deus, amém? Vamos sonhar os sonhos de Deus. No segundo espaço, você coloca aí muletas religiosas ou rituais. Nós não necessitamos destas coisas, graças a Deus. Estamos aqui porque nos reunimos enquanto comunidade, povo de Deus, igreja de Jesus, graças a Deus. Mas não necessitamos destas muletas. A partir, irmãos, desta proposição, esperança, âncora da alma, eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito de alguns aspectos que ratificam, aspectos que estão no texto, que a esperança, ela é a âncora das nossas almas. E aí a gente faz essa analogia. Assim como a âncora está para a nau, assim a esperança está para a nossa alma, para a alma. E aí, o texto bíblico memora um importante fato histórico, cujo personagem central é o patriarca Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão e jurou por si mesmo, dizendo, Hebreus 6,14, esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Muitos conhecem essa história, mas assim, quem conhece a fundo esta incrível história desse patriarca, sabe que a declaração divina está repleta de significação. Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Noutros termos, é como se Deus, ao ver o drama de Abraão e a sua esposa, dissesse, Abraão, trocando em miúdos, Abraão, ainda que os maledicentes digam que a velhice
os impedirá de gerarem filhos, ainda que os opositores praguejem contra vocês, mesmo que se levante um mundo de zombadores dizendo que vocês estão loucos, mesmo que os sonhos não se realizem exatamente no tempo que vocês desejam, ainda que muitos declarem que a alegria de vocês não passa de utopia, agarrem-se às suas convicções, determinem-se, lancem o fundamento da fé e lembrem-se, a última palavra é minha. Estejam certos de que eu, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, cumprirei todas as minhas promessas. Amém? Tudo que Deus tem prometido, Ele cumprirá cabalmente, porque Ele é o Senhor, o Criador. E assim Deus fez. Isaque, o filho da promessa, nasceu no tempo que o Senhor determinara. Às vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa forma, né, do nosso jeito. Mas Deus é o Senhor. Deus é o dono desta obra. Deus é o Senhor das nossas vidas. Abraão alcançou a promessa após esperar o quê, irmãos? Pacientemente. Como anda a sua paciência? É o paviozinho curtinho. Após esperar pacientemente ao longo de aproximadamente 25 anos, Abraão alcançou aquela excelente promessa. E sabem que ter filhos naquela cultura, para aquele contexto, era algo extremamente importante, sobretudo se fosse filho homem. E aí eu pergunto, queridos, trazendo para a nossa realidade, os últimos acontecimentos na tua vida têm desafiado a sua fé? As circunstâncias que você está vivenciando atualmente têm desafiado a sua alegria? Tem desafiado o seu ânimo, a sua esperança? Quantas e quantas vezes nos deparamos com pessoas, abraçamos os irmãos e falamos com as pessoas, mas muitas vezes estamos moídos por dentro, ou a pessoa está moída por dentro e a gente nem percebe que aquela pessoa está passando um turbilhão de provações. Como você está? Como você chegou aqui? Como anda a sua alegria? Como anda a sua fé, a sua esperança? Que tal, irmãos? Aqui fica uma sugestão. Pedirmos a Deus paciência semelhante à de Abraão. A despeito de tudo e de todos. Que tal fazermos esta oração pessoal e dizermos a Deus: Deus, enche o meu coração nesta noite desta paciência, desta esperança. Essa passagem, irmãos, tem muito, mas muito a nos ensinar. Depois que eu terminei a mensagem, fiquei pensando, meu Deus, eu podia ter explorado tantos outros aspectos, tantas coisas maravilhosas. Ela nos ensina muito. Sabe por quê, irmãos? Ela nos ensina muito. E eu creio que você vai concordar comigo. Nós somos extremamente imediatistas. Queremos tudo do nosso jeito. Somos muitíssimo apressados. É ou não é verdade, irmãos? Quem talvez aqui não, sei lá, nós temos tantos jovens aqui, você tenha tentado o primeiro vestibular, não certo, de repente bate aquele desânimo. O concurso, caramba, estudei tanto. Né? Não desista. Agora coloque essas questões nas mãos do Todo-Poderoso. Amém? Não desista. Somos extremamente imediatistas. Isto tem muito a ver com o discurso secular que noite e dia nos assedia. Vivemos que tempo? O tempo da pressa. O tempo da intolerância, das neuroses, das relações superficiais. Tudo é network, né? Eu tenho que fazer contato com esse cara, ele tem que ser meu amigo. Eu fico assim só... eu tive uma resistência grande com as redes sociais. Eu sou muito discreto, não gosto muito. E aí achei bacana, depois que eu entrei no Face, né? E, rapaz, ó, em 6 meses, em 6, 7 meses, eu tenho mais de 2.000 amigos lá no Face. Aí clica assim, pronto, agora são amigos. Como diz a meninada, né? Caraca, que coisa ligeira, né? Então,
as relações são assim, utilitárias, extremamente pragmáticas. Muitas vezes as pessoas se aproximam da gente e ficam, peraí. Ou então aquela história, voltando à história do Face, né? Se eu adicionar, o que é que eu ganho? Esse cara é importante na minha... Aí você adiciona. O outro, não, esse cara aqui tem expressão nenhuma, não. Sabe? Infelizmente vivemos nesse contexto. E isso muitas vezes tenta nos absorver. Tudo é para ontem. E o estresse é a marca registrada da grande maioria das pessoas. Pelo amor de Deus, não pense na correria que você vai ter que enfrentar a partir de amanhã, segunda-feira. Não é verdade? Se você for revisar a agenda, misericórdia. Ninguém se concentra mais na mensagem. O sistema mundo impõe que utilizemos nada contra as redes sociais. Sabendo administrar, é claro, né? A gente tem que usar as redes sociais, o celular da moda, é complicado, a gente comprou hoje, já saiu um outro modelo amanhã, meu Deus do céu, uma angústia. Olha, já saiu o S não sei quanto, né? O 6, o 7, né? Maiorzinho e tal, só R$1.000 a mais, besteira, né? Aí eu compro, nem que eu coloco 50 parcelas, a perder de vista, eu compro. E aquela angústia, né? Tudo isso, né? O mundo diz que é para a gente ganhar tempo, estreitar as nossas amizades. E aí quem não se vale desses recursos, não raro, é rotulado de antissocial, insensível, individualista e retrógrado. Só isso, né? Quando muito também, olha só como é que são os relacionamentos de muita gente, né? Se limitam a finais de semana. Aí quando alguém, por força do dever, necessita dar conta de vários papéis e não se envolve com frequência nestes decisivos momentos de comunhão, é porque ficou besta orgulhoso. Né? Comportamentos semelhantes a gente encontra em muitos espaços e contextos religiosos. Muitos templos estão abarrotados à procura do milagroso perfume de Cristo. Sal grosso, né, como é o nome do mar? Né? E assim sucessivamente. Ao invés de cultuar a Deus e reverenciá-lo, muitas pessoas buscam apenas sensação ou sensações de êxtase e de euforia. Não tiver um grito, um pulo, um choro, o culto não foi bom. Outros se tornaram tão obcecados no sentido literal do termo latino. Obsessão é sinônimo de cegueira. Tanta gente se tornou cega que fica tateando à procura de prosperidade material em detrimento do caos espiritual que muitas vezes consome a pessoa em ritmo desgovernado, acelerado. Quantas pessoas ainda não ofertam e dizimam na expectativa de receberem em troca, né, multiplicadas as benesses divinas? Aí vem um ditado popular: afinal não é dando que se recebe. Este é o ambíguo, típico e ambíguo show da fé, no melhor estilo mercantilista. As pessoas não vêm mais adorar, buscar a Deus, cultuá-lo, servi-lo, mas vêm porque estão querendo suprir as suas vaidades, os seus caprichos, muitas vezes. Cai neste engodo, nesta armadilha, quem não encarnou o verdadeiro evangelho, nem se atém à promessa de Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Quem porta a esperança divina não barganha. Coloca aí no seu esboço. Quem porta a esperança divina não barganha, nem se aproxima com segundas ou mais intenções. Quem porta a esperança divina não impõe, não se rebela, não retrocede. Não retroceda, meu irmão. Olhe para o teu lado e diga para o irmão: não retroceda, não esmoreça, não murmure. Ao contrário, cultive em seu coração a paciência, a humildade, descanse convicto na fidelidade de Deus. Deus é fiel, amém, irmãos? Amém. Você deseja portar e multiplicar esta esperança na tua vida? Amém? Deseja? E aí o mesmo texto, acrescenta a mensagem outros aspectos importantes. Hebreus 6, 17 e 18. Vou ler esse trecho. Querendo mostrar de forma bem clara, de forma abundante, a natureza imutável do propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com juramento,
para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Olha bem, não é sejamos encorajados, é sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele. Quem é encorajado? Nós que nos refugiamos nele, nós que recorremos a ele, a Deus, para tomar posse da esperança a nós proposta. Observe atentamente. Para que nos refugiamos nele? Segundo o texto. Para que, irmãos? Vocês são bons alunos. Para que nos refugiamos nele? Para tomar posse da esperança. Quem propõe isto? O próprio Deus. Ou seja, Deus é o primeiro e o maior interessado em ver a tua vida legal, em ver a tua vida restaurada, a tua vida boa, abençoada. É o próprio Deus. Ele deseja remover, ele deseja lançar fora toda e qualquer dúvida, todo dilema, toda a contradição das nossas vidas. Em termos práticos, eu poderia fazer a seguinte exemplificação. A conclusão acerca do processo que se arrasta na justiça não é do advogado, juiz ou desembargador, não. O diagnóstico final não é do médico, nem do psicólogo, nem do psiquiatra. A decisão trabalhista nem é do patrão, nem das autoridades previdenciárias. As questões referentes ao matrimônio, em última instância, nem são determinadas pelos familiares, nem lideranças eclesiásticas. O destino eterno das nossas vidas não é também conforme o tempo de membresia, nem segundo o volume de orações e jejuns que fazemos ou acumulamos. A Bíblia diz que toda dívida, toda dúvida, dilema, fraqueza ou contradição se encerra em Deus, porque dele é a última palavra. Amém? É de Deus a última palavra a respeito do processo, da saúde, do trabalho, da minha espiritualidade, do meu relacionamento, da minha vida, dos meus sonhos, da minha caminhada. É de Deus. De quem é a última palavra, irmãos? De Deus, é dele. Amém? E ponto final. As Sagradas Escrituras também afirmam de forma categórica que os propósitos de Deus são simplesmente imutáveis. Coloque aí no seu esboço. Os propósitos de Deus são simplesmente, diga em voz alta, imutáveis. Os propósitos de Deus são simplesmente imutáveis, imutáveis. Irmãos, na terminologia legal da época, a palavra imutável significava um regulamento ou contrato que jamais podia ser anulado. Coloca aí no seu esboço, um contrato que jamais podia ser anulado ou não cumprido, jamais, jamais. A palavra imutável, na terminologia da época, significava um contrato que jamais podia ser anulado ou não cumprido. Então, dessa forma, a exata aplicação do termo imutável indica o seguinte para mim e para você: as bênçãos de Deus, repita comigo, as bênçãos prometidas por Deus, diga, as bênçãos prometidas por Deus e confirmadas sob juramento, agora diga bem forte, nunca, mais alto, nunca, dá para ser melhor, nunca serão revogadas ou anuladas, nunca. O que Deus prometeu a você, nunca, diga comigo, o que Deus prometeu para você, nunca será anulado, nunca. Diga para o seu irmão ao lado, o que Deus te prometeu, nunca. Levanta o dedo assim, ó, como pregador, diga, nunca, 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 nunca será anulado. Nunca. Amém? Agora tem que ser herdeiro de Deus. Para herdar a promessa do Senhor tem que ser o que, irmãos? Herdeiro. Quantos herdeiros de Deus nós temos aqui nesta noite? Quantos herdeiros de Deus nós temos aqui nesta noite? Você pode aplaudir ao Senhor por ser herdeiro de Deus?
Você é herdeiro de Deus, aplauda mais forte, né? Amém? Pronto, a promessa é para você, herdeiro. Para você, herdeira. As promessas são para você, herdeiro e herdeira. Deus confirmou o seu propósito com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, isto é, quais são as duas coisas imutáveis? O propósito de Deus e o juramento, são duas coisas imutáveis, o propósito e o juramento, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para quê? Para tomar posse da esperança. Tomar posse de quê, irmãos? Tomar posse de quê, irmãos? Amém, a nós proposta. E aí, ó, interessante, como não há ninguém maior que o próprio Deus, aí o que ele fez? Ele prometeu e jurou por si mesmo. Pronto, não tem ninguém, não tem nada, pronto, eu prometo, eu estabeleço aqui a minha palavra. E já que é impossível que Deus minta, a Bíblia diz que ele penhorou o seu santo nome, sabe por quê? E sabe para quê? Para sermos firmemente encorajados ou consolados em suas bênçãos, graças a Deus. Sabe quem é que se delicia ou recebe este encorajamento? Não são aqueles que se apoiam em sua conta bancária, como nós acabamos já de ressaltar. Não são aqueles que se apoiam nos seus títulos acadêmicos, nas suas habilidades, nos seus cargos eclesiásticos, no seu carisma, na sua jovialidade, no seu prestígio social, mas são aqueles que se rendem em total dependência diante do Senhor, o Todo-Poderoso. Esta entrega deve ser uma entrega constante, todos os dias, dia a dia. Quem assim o faz, diz o texto, torna-se portador, herdeiro, participante, testemunha ocular da esperança divina. A gente se rende, a gente busca Deus, a gente se torna herdeiro e nesta reciprocidade desinteressada entre nós e Deus, somos consolados, somos banhados de esperança, os nossos sonhos são renovados em Deus, amém? Passamos a vislumbrar dias melhores, glória a Deus, por isso é necessário ressalvar que a palavra não está nos chamando, não está nos desafiando a um viver meramente contemplativo, passivo. Nenhum instante o texto está dizendo isso. E nenhum instante o texto está dizendo que você também deve se render ao desespero ou ao caos. O texto está falando de uma radical esperança. Diga comigo, radical, tem que fazer assim, né? Radical esperança. Que toma postura, que reage, que diz não à adversidade, não ao problema, não à tentação, não à fraqueza, não às lutas, às provações. Então, diante de tudo isto, só nos resta uma única saída: fugir. Ué, você acabou de dizer que não pode fugir? Sim, mas fugir ou escapar dos nossos caprichos, fugir do nosso orgulho, das nossas neuroses, fugir das nossas vaidades, fugir das nossas contradições e nos lançar sem reservas, determinados, convictos nos braços daquele que é a nossa eterna cidade de refúgio. Diga comigo, Deus é fiel. Mais uma vez, Deus é fiel. Eu já estou encerrando, mas eu queria só destacar mais alguns elementos. Irmãos, Deus é fiel. Deus requer santidade, é verdade. Entretanto, Ele não explora nem passa em rosto o pecado que cometemos. Deus não oprime, Deus não é opressor. Deus não vira as costas quando mais necessitamos do seu socorro. Agora, Ele supre as nossas necessidades e não as nossas vaidades. Amém? Deus não trai a nossa amizade. Deus promete e cumpre. Diga comigo, Deus promete e cumpre. Por quê? Porque Ele é totalmente verdadeiro. Ele é totalmente fiel. Isto é, Ele é totalmente digno da nossa confiança. Por isso nós louvamos o seu santo nome. A inspiração bíblica retrata a esperança como âncora da alma, firme
e segura. Por isso, guarde isso no seu coração. A âncora, como vocês disseram, mantém a embarcação equilibrada, não a permitindo ser jogada de um lado para outro. Amém? Assim também são as nossas vidas. A âncora protege a nau de se destroçar nas rochas. Assim também a esperança nas nossas vidas. Com a esperança de Deus a gente não se destroça, né? Na caminhada desta vida. A âncora impede que a embarcação se desloque sem destino, a esmo. Semelhantemente, diz a palavra, submissa às verdades e propósitos divinos, esta esperança real contagia a nossa vida de serenidade, de paz, de segurança. Cada detalhe, cada sentimento, pensamento, motivação, desejo e estrutura daquilo que nos faz ser o que somos. Em síntese, a verdadeira esperança preenche a alma de serenidade, paz e segurança. E aí, o desfecho do texto, né? No desfecho, a testificar da esperança como âncora da alma, no desfecho da mensagem, ela coroa Jesus como o nosso antecessor, aquele que conferiu-nos livre e definitivo acesso à presença de Deus. Jesus inaugurou um novo tempo, uma nova história, uma nova época, e por causa dele, através dele, podemos correr para o colo de Deus, não mais como inimigos, não mais como forasteiros ou estranhos, mas como filhinhos e filhinhas, herdeiros e herdeiras das promessas que Ele nos fez desde a eternidade e para a sua glória. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez e ouvisse as últimas palavras, e aí eu quero passar esta palavra, o microfone ao pastor. Feche seus olhos. Temos depositado em Deus a nossa esperança.